Bom dia! Bom dia! Agora com vocês, mais uma edição do Jornal Comunicare. Confira hoje. Bloco especial do Rio Grande do Sul. Torcidas organizadas se reúnem para arrecadar doações para o Rio Grande. Impactos das enchentes refletem no aumento de preços de grãos nas prateleiras dos supermercados. Ciclistas preferem a canaleta por falta de estrutura das ciclovias. Tudo isso agora no Jornal Comunicare. Nesse momento de tristeza, a solidariedade é o que movimenta a população, que arrecada doações aos afetados pelas enchentes no estado gaúcho. A tragédia que assola o Rio Grande do Sul não é novidade. Recentemente, o estado está recebendo ajuda de grandes empresas, instituições e órgãos durante a tragédia ambiental. No entanto, pouco se fala sobre a fundamental contribuição de grupos independentes que juntam esforços para ajudar os afetados pela enchente. O Paraná, por sua vez, é um dos estados que mais envia doações às vítimas. Isso se deve a voluntários que se mobilizam dia após dia para arrecadar doações. Além de grandes empresas e instituições, outros grupos também se mobilizaram em diversos lugares da cidade para conseguir doações para o Rio Grande do Sul, como é o caso do Workshop Solidário, que ocorre aqui no Perifasbar, localizado no bairro Batel. Até então foram mais de 20 aulas de diversos estilos diferentes e com diversos professores. Jonathan Wesley é coreógrafo e dançarino. Também ajudou a organizar o evento e conta como surgiu a ideia de mobilizar a comunidade do hip hop para arrecadar doações. Inicialmente, o Gabriel, ele veio com uma ideia para a gente se mobilizar para fazer uma coisa nós, assim, para a gente se mobilizar pelo Rio Grande do Sul, porque a gente queria fazer alguma coisa para ajudar. Matheus Gomide é estudante de Direito e, após acompanhar as notícias da tragédia, tomou a iniciativa, junto com amigos, a arrecadar produtos e viajarem até o Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates. Eu acho que ao todo eram aproximadamente 30 pessoas, a gente foi em 15 caminhonetes, aí levamos 15 jet skis e mais 2 barcos. E aí lá, eu acho que a gente chegou nisso. Assim, ajudando aqui foi mais de 100. Porque aí todos os dias que a gente estava lá trabalhando, tinham pessoas aqui arrecadando doações para fechar caminhões e levar para lá. Nos vídeos, Matheus e outros voluntários ajudam a resgatar animais e vítimas das enchentes. Poderia ter uma ideia brilhante, mas se não tivesse os meninos que tinham jet ski, o outro, o Tinho, que é dono de uma locadora de jet ski também, que moveu 8 jet skis que ele usa para trabalho, para ajudar as pessoas, não existiria nada disso. São pequenos gestos como esses que demonstram que a solidariedade e esperança é o que as pessoas mais necessitam em situações difíceis como essas. Com os desastres no Rio Grande do Sul, a economia do estado foi afetada. Mas outros estados brasileiros também podem sofrer consequências econômicas com essa tragédia. No ano de 2021, o IBGE relatou que a economia gaúcha fechou em 581,3 bilhões de reais, sendo a quarta maior economia do Brasil. Com as enchentes que iniciaram no dia 27 de abril e estão ocorrendo até o dia de hoje, cidades como Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre foram afetadas. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil, sendo responsável por 70% do cereal. Também é um importante produtor de cereais como trigo, cevada, soja e aveia. Para tentar controlar o preço do arroz, o atual presidente Lula subsidiou a compra do alimento. O preço do saco de 5 quilos não passará de R$20. Ainda não sentimos esse impacto aqui na nossa rede, pois a gente procura sempre estar negociando com o fornecedor o melhor preço. Ainda não foi repassado para a gente. Lógico, se tiver repasse de preço, a gente vai ter que aumentar. Mas, a princípio, não aconteceu isso aqui com a gente ainda, na nossa rede. Algumas pessoas ouvindo essa informação de que, em especial, o arroz, porque a gente não é consumidor de soja, mas sim de derivados de soja, mas o arroz, muitas pessoas começaram a estocar o arroz, a ir no mercado e comprar excessivamente para gerar estoque. Esse é um grande problema, porque isso começou a fazer com que o preço do arroz em alguns supermercados começasse a subir. Inclusive, alguns supermercados já usaram a seguinte estratégia: limitar a quantidade de arroz das pessoas comprarem. Não é momento, não é ideal e não é necessário fazer estoque. Isso só vai provocar o aumento do preço do produto. Em alguns segmentos, como o arroz, o governo já sinalizou a possibilidade de fazer aumento de importações para tentar estabilizar os preços. Mas, ao mesmo tempo, já existem
alguns estudos que estão apontando para uma inflação residual entre 0,02% ou 0,06% de aumento no IPCA, por conta de faltas pontuais desses alimentos, bem como das carnes. E o trigo, que também é importante na cesta de consumo do brasileiro. Confira agora a reportagem especial sobre as torcidas organizadas, que se unem para arrecadar doações e demonstram que a rivalidade deve permanecer apenas dentro dos estádios. O Atlético Paranaense, em sua campanha de doações, arrecadou 35 toneladas de alimentos, itens de higiene pessoal, limpeza e agasalhos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa foi uma parceria entre o clube e o projeto Mesa Brasil, uma iniciativa do SESC que visa a colheita e distribuição de alimentos. Leandro Tatara faz parte do projeto há 2 anos. Ele fala da solidariedade da população em prol de ajudar quem mais precisa nesse momento. Nossa parceria com eles já rendeu mais de 30 toneladas, então o povo abraçou bastante, o clube também ajudou bastante, o clube é bem solícito em tudo que a gente precisa, tudo que o pessoal está precisando, o clube está bem solícito com a gente, então é legal porque sempre que for preciso, a gente sabe que a gente pode contar com a população, que está bem solidária também, né? A gente está encerrando as doações, mas o clube vai continuar ainda fazendo as doações, através de um treino aberto que eles vão fazer aqui, né? Para estar arrecadando alimento e mais um pouco de dinheiro na cobrança de ingressos. Já o Curitiba teve sua ação solidária, que se encerrou no dia 19 de maio. O time recebia as doações na Central de Sócios, loja Some 909 e no estacionamento do Couto Pereira, além de leiloar camisas usadas contra o Avaí e também com a ajuda da Império Alviverde, que uniu esforços para apoiar o povo gaúcho. Lúbia é integrante da Império. Ela destaca a importância da parceria com outras torcidas na linha de frente das doações. E a torcida do Grêmio, em geral do Grêmio, a torcida jovem do Grêmio tem feito um trabalho impecável no Rio Grande do Sul, não estão deixando faltar nada para ninguém. Está sendo um trabalho também muito maneiro, as torcidas têm se unido muito nesse quesito de ajuda, não só nessa, como em outras ações sociais. As torcidas, em geral, têm muito envolvimento com a ação e são muito importantes também, né? Porque a sociedade não vê essa ajuda que a gente presta, não vê esse trabalho essencial que a gente faz. Todo mundo pensa que torcida é um mundo totalmente ao contrário. A campanha SOS Rio Grande do Sul, fruto da parceria entre a Império e uma empresa de cargas, conseguiu a doação de um L-ponto para agilizar a entrega dos suprimentos. Eles conseguiram uma doação de um L-ponto lá em Poá, para que eles consigam distribuir melhores as doações, porque estava um difícil acesso, né? Só entrava em alguns lugares de barco, jet ski e entre outros meios de transporte, para facilitar as doações. No dia 15 de maio, a CBF formalizou a paralisação do Campeonato Brasileiro com a suspensão de 2 rodadas em razão das enchentes no Sul. Um conselho técnico extraordinário está agendado para o dia 27 de maio, com o objetivo de discutir as mudanças e explorar possíveis alternativas para um novo calendário. Em um comunicado oficial, o CEO do Atlético Paranaense, Alexandre Leitão, destacou que reviu o posicionamento do clube em solidariedade aos times gaúchos. Com isso, 15 dos 20 times foram a favor da paralisação. Já a CBF comunicou o adiamento da 7ª e 8ª rodada do Brasileirão, sem informar sobre as outras divisões. Lembrando que os times irão se reunir juntamente com a entidade para decidir o futuro da competição. Segundo a Defesa Civil, o alerta para os próximos dias no Rio Grande do Sul é de chuvas intensas, com risco de mais alagamentos, descargas elétricas e ventos fortes. E agora, a previsão do tempo em Curitiba, com Breno Galina. Bom dia, Emily e Ricardo. Começo dando uma ótima notícia para vocês que querem sair de casa. Não vai chover nessa semana. A massa de ar frio que predomina no sul atualmente mantém a temperatura estável ao longo da semana. Hoje começamos com uma mínima de 12 graus, porém a máxima registrada deve ser de 22. Terça-feira será o dia mais frio da semana, com a temperatura entre 10 e 14 graus, além de ser um dia nublado com probabilidade de geada. Na quarta-feira, a temperatura deve voltar a esquentar, com a mínima de 11 graus e a máxima de 21, porém seguirá nublado. Na quinta-feira, o sol deve voltar, com a mínima de 10 e máxima de 21.
A temperatura segue igual nesta sexta-feira ensolarada, com a mínima de 10 graus e a máxima de 22. Então, essa semana será uma ótima semana para todos. Volto com vocês à mesa. Muito obrigada, Breno. Bom, apesar da semana ser ensolarada e não ter nenhum indício de chuva, é sempre bom levar o casaquinho na bolsa, né, Ricardo? Isso mesmo, Emily. Eu mesmo não esqueço o meu. Confira no próximo bloco o impacto do Festival do Cinema Universitário Brasileiro no cenário do audiovisual curitibano. Professores e alunos mostram insatisfação e expõem problemas das plataformas digitais nas escolas. Implementadas em 2020, as plataformas digitais são alvo de críticas de professores e estudantes da rede pública de ensino. Para eles, as plataformas são desestimulantes e não colaboram para a prática do raciocínio lógico. Atualmente, a rede pública estadual de ensino conta com 8 plataformas digitais, e uma delas é o Leia Paraná, plataforma voltada para a matéria de literatura. Conta com apenas 107 títulos no acervo. Todos os livros estão em formato digital e são acessados pelo navegador ou aplicativo. Segundo os professores, muitas obras não são as que eram usadas anteriormente, ou são desestimulantes para os estudantes. Faz 13 anos que eu trabalho nessa escola. Desde o começo a gente tem investido, todo ano investido na biblioteca, buscado comprar títulos que eu gosto de trabalhar, que são enriquecedores para os alunos, que trazem temáticas interessantes. E a plataforma, a grande maioria do acervo é desestimulante assim, para o aluno, não que não tenha nenhum livro interessante, tem alguns, mas é um acervo muito pequeno, poucas dezenas de livros para serem escolhidos, quando você tem uma biblioteca com dezenas de milhares de livros, né? Outro problema que eu vejo é a leitura em tela, né? Porque, por exemplo, você pode colocar um livro Sol é para Todos, não tem na plataforma, um livro extraordinário que eu gostava de trabalhar com os alunos. É longo, os alunos não leem na tela um livro longo desse nível. Segundo dados da Secretaria de Educação, o governo do Paraná já investiu somente deixando 6,2 milhões de reais nas plataformas digitais. E no ano anterior comprou cerca de 174 mil equipamentos eletrônicos para uso de professores e alunos. Mas mesmo com tantos investimentos, alunos relatam problemas ao utilizar as plataformas. Não gosto de nenhuma. Eu acho que elas mais atrapalham do que ajudam. Eu acho que eles dão muita pressão para os alunos realizarem essas plataformas, só que nem ao menos as plataformas funcionam direito. Elas sempre travam e, por exemplo, aqui no meu colégio não tem internet direito, então a gente tenta entrar aqui no colégio, não vale, porque não tem internet. A plataforma Matfic é uma das utilizadas por estudantes do ensino fundamental na disciplina de matemática. E, de acordo com o relato de usuários e professores, é uma ferramenta muito infantil e não faz com que os estudantes pratiquem o pensamento lógico por conta da automação de algumas atividades. Uma pesquisa da Associação Paranaense dos Professores mostra que 83% dos docentes acreditam que as plataformas pioraram ou mantiveram a mesma qualidade de ensino. A Secretaria de Educação, em resposta, disse trabalhar constantemente no aprimoramento das plataformas para atender os alunos. Cada vez mais ciclistas utilizam as canaletas exclusivas de ônibus para se locomoverem. O rápido trajeto e as melhores condições das pistas são exemplos de fatores que levam as pessoas a arriscarem suas vidas. Curitiba é a segunda capital com mais acidentes de ciclistas, perdendo apenas para Goiânia. A cidade tem uma média de 16 acidentes por ano, segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito. Para tentar prevenir acidentes, ciclistas preferem percorrer as faixas exclusivas de ônibus, mesmo tendo 280 km de ciclovias. Os ciclistas se arriscam por acharem mais rápidos e confortáveis. E para prevenir isso, a Prefeitura lançou o programa Maio Amarelo, que tem como objetivo atenuar os acidentes ciclistas nas canaletas. E somente esse ano, entre o mês de janeiro e março, foram 17 acidentes com 13 feridos. A principal reclamação dos ciclistas é sobre como muitas ciclovias estão em péssimo estado, além de algumas ciclofaixas serem consideradas apertadas demais para a circulação de uma bicicleta e um carro ao mesmo tempo. Jefferson Alves relata o medo que os ciclistas enfrentam diariamente no trânsito. Eles são obrigados a correrem um risco devido às condições das ciclovias.
Tem lugares que você é forçado a andar junto com os carros, por exemplo, aqui na República Argentina. Aí eu acabei de vir para cá, fui forçado a andar, ou anda junto com os carros ou anda na canaleta. Aí fica muito perigoso, né, para o ciclista. A Avenida da República Argentina é um grande exemplo dessas reclamações, onde espaço para as bicicletas não é suficiente. Por exemplo, a canaleta ela é um pouco mais perigosa por conta dos ônibus, né? A gente às vezes tem que ter visão direta olhando para trás, dependendo do lado que a gente está. Porém, as ciclovias, como que eu posso dizer, a maioria ela é muito estreita e, como eu falei, a parte do asfalto. A gente, pelo menos a grande maioria, prefere a canaleta por conta do asfalto mais plano, menos íngreme a maior parte das vezes. A Secretaria Municipal de Defesa Social de Trânsito reforça que a circulação de bicicletas nas canaletas é proibida. E segundo o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, a permanência nas calçadas também é proibido. O ideal é sempre procurar um lugar recomendado, como uma ciclovia ou uma ciclofaixa, ou circular junto com os carros na rua. Agora vamos com o nosso bloco esportivo com Gustavo Malinowski. Bom dia, Ricardo e Emily. Começando o giro de futebol pelo estado. O Atlético Paranaense foi ao Ceará para enfrentar o Fortaleza no estádio Presidente Vargas. O primeiro tempo foi inteiro do Fortaleza, mas sem grandes chances, até que no finalzinho o Kusevich, ex-Curitiba, abriu o placar. Na segunda etapa, o Atlético Paranaense foi atrás do resultado e exigiu algumas defesas do goleiro Fortaleza. Mesmo assim, a vitória ficou para o Leão do Pici, que manteve a invencibilidade do Brasileirão e tirou a liderança do Furacão no provável último jogo de Bento pelo clube. E o Coritiba também foi ao Ceará nessa última rodada para enfrentar o Vozão. A equipe alviverde perdeu por 1-0 e não criou chances de gol no jogo. Agora o Coxa está mais de 3 meses sem ganhar fora de casa, além de amargurar um 7º lugar na Série B. E claro, com a derrota se distanciou ainda mais do G4. Um dos principais motivos para isso pode ser o treinador, que ainda não foi definido pela diretoria do clube. A falta dessa decisão já desagrada e muito a torcida do Coritiba. Até o momento, a equipe está sendo comandada pelo interino Rames Freitas e somou 7 dos 15 pontos disputados pelo Coxa. Para fechar esse giro pelo estado, vamos falar do Paraná Clube, que jogou com o Foz do Iguaçu, mesmo com um jogador a mais, o Paraná empatou em 0-0 com o Foz. O tricolor está a 10 pontos e chega na metade do campeonato com um pezinho na segunda fase da divisão de acesso. Vamos agora para o futebol americano aqui do estado. Sobre o Brasileirão de Futebol Americano, saiu o grupo dos 3 times paranaenses na competição. Ambos estão no grupo B, acompanhados pelos Six Spartans de São Paulo, que está fazendo uma campanha incrível no Paulista e tem para ser a pedreira do grupo. Nos times paranaenses, na disputa, o Crocodiles são os favoritos do título e vão buscar o tetracampeonato neste ano. Volto com vocês, Ricardo e Emily. Muito obrigada, Gustavo. Agora, falando de entretenimento. O Festival de Cinema Universitário, Metrô, traz visibilidade à produção acadêmica de curtas. Mesmo assim, iniciantes no audiovisual enfrentam problemas de investimento e a falta de valorização nas produções. Curitiba irá receber mais uma edição do Festival de Cinema Universitário Brasileiro, o Metrô, que contempla diversas produções feitas por estudantes de todo o país. Mesmo com a realização de eventos e festivais voltados ao cinema, os iniciantes no cenário encontram diversas dificuldades, como falta de investimento e valorização das produções. Gabriel Borges, um dos curadores do Festival Metrô, destaca a importância dos festivais para as produções audiovisuais. E esse tipo de festival é muito importante para incentivar novos realizadores a conhecerem outros realizadores e também podem, e daí acho que isso é mais interessante também, ver os seus filmes circulando com outros filmes brasileiros, assim, né? Se sentir parte de um organismo cinematográfico, de um ecossistema cinematográfico e também ver que os filmes produzidos aqui no Paraná têm a ver com esse sistema, daí como pensar relações, pensar possibilidades de criação a partir desse panorama de um audiovisual brasileiro pulsante, assim. Embora promissor, o cinema brasileiro ainda sofre uma crise. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 3 a cada 4 empresas sofrem dificuldade na hora de encontrar profissionais especializados, o que equivale a 76,7% do total pesquisado. Para mudar essa estratégia, as universidades vêm criando laboratórios no curso de cinema, como é o caso da PUC Paraná com o LabCine. Para Guilherme Almeida, aluno do LabCine, os festivais trazem visibilidade para a equipe e os projetos laboratoriais proporcionam uma experiência real, ensinando a lidar com as dificuldades do mercado de trabalho.
E ele traz uma grande experiência do que é cinema de verdade para as pessoas que estão dentro do Labcine, que fazem cinema, porque os trabalhos que a gente tem não mostram o que é, fazer cinema de verdade. Quando a gente está dentro do set no Labcine, tendo toda a experiência do que é estar ali dentro, correndo atrás de verba, de ter que fazer decupagem, todas essas paradas assim, a gente tem experiência do que é, palpável, assim, do que é fazer cinema na realidade. Marcelo Pupi é coordenador do projeto Labcine e diz que políticas públicas voltadas para o audiovisual brasileiro poderiam ajudar a mudar esse cenário de dificuldades e de pouca valorização. São muitas frentes que a gente precisa atuar para que esse ambiente, né, que a gente está falando, esse ambiente artístico profissional aconteça. Todas as cinematografias importantes do mundo, inclusive a americana, a norte-americana, né, que é hegemônica, eles se mantêm em alguma medida com subsídio, apoio público, né? Então, políticas públicas mesmo nos Estados Unidos elas são presentes, mas nos outros países do mundo que tem que de alguma forma resistir a essa invasão de Hollywood, né, no mundo inteiro, essas políticas públicas são mais importantes ainda. A lista dos curtas selecionados sai no final de junho e o festival acontece entre os dias 27 de agosto ao dia 1º de setembro. Para mais informações, acesse o site metrouniversitario.com.br. Com vários eventos acontecendo em Curitiba, confira agora a agenda cultural com Henrique Odebrecht. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Emily. Nessa semana se encerra a 4ª edição do Festival do Pinhão aqui em Curitiba, que acontece no Mercado Municipal do Capão Raso e vai até o dia 8 de junho. São 14 estabelecimentos que elaboraram lanches, porções, refeições e sobremesas com a estrela dessa festa, que é o Pinhão. Então tem muita coisa gostosa para você experimentar. Não perca! No decorrer dessa semana, outros eventos acontecem na capital. Na próxima terça-feira, começa a 30ª edição da Casa Cor Paraná. A mostra de arquitetura, design, paisagismo, decoração e artes é referência internacional e acontece até o dia 28 de julho na Avenida Bispo Dom José, número 2222, no Batel. Os ingressos podem ser adquiridos no site casacor.abril.com.br por valores a partir de R$ 45. E vamos falar agora dos eventos musicais. Na quarta-feira, o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba recebe o músico Oswaldo Rios, fundador do grupo Viola Quebrada, para uma roda de música. O evento é gratuito e não precisa de inscrição. O conservatório fica na Rua Mateus Leme, no centro histórico da cidade. Na quinta-feira, o grupo Roupa Nova apresenta o show em comemoração dos 40 anos da banda no Teatro Positivo. Vão ser 2 shows, um na quinta e o outro na sexta-feira. E os ingressos, que custam a partir de R$ 120, podem ser comprados pelo site do Disque Ingressos. No sábado, no Teatro Positivo, a sambista Alcione apresenta o show Alcione 50 anos. A rainha do samba, dona de sucessos como Meu Ébano, A Loba e Não Deixe o Samba Morrer, faz show único em Curitiba e os ingressos custam a partir de R$ 110. No Guairão, o artista Rodrigo Teaser traz o especial 15 anos sem Michael Jackson. Considerado o maior espetáculo da América Latina em homenagem ao rei do pop, o repertório conta com grandes clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat It, entre outros, na voz e performance de Rodrigo Teaser e banda ao vivo. O show conta com elementos que compunham a produção de Michael Jackson, como bailarinos, efeitos pirotécnicos e especiais, elevadores de palco e vídeos produzidos especialmente para a apresentação. Com tanto evento assim, tenho certeza que essa semana vai ser bem divertida e agitada. Volto com vocês. Muito obrigado, Henrique. E assim, encerramos mais um Jornal Comunicare. Obrigada a todos por nos acompanhar e um excelente dia a todos. Bom dia. Traz visibilidade à produção acadêmica de curtas... Ai, opa, não vi o ponto. Ciclovias compartilhadas. Os ciclistas... Peraí, tá vindo 280, abriu o sinal. Ciclistas preferem... Peraí, eu ligeiramente 80 km de... Tá vindo o Pinheirinho.
Só tá eu vendo se tá vindo o ônibus, velho. Não, tô olhando aqui, velho.